No Natal passado, cheguei cedo à casa dos pais do meu marido, guardando em silêncio a esperança de estar grávida. Mas, em vez de alegria, ele me acusou de estar carregando o filho do meu chefe. Suas palavras me feriram mais do que qualquer outra coisa, e ele entrou com o pedido de divórcio no mesmo dia. 3 semanas depois, quando voltei com a verdade, todos na sala empalideceram. Ela está dormindo com ele, Grant, o chefe dela. Eu sei que está. Parei de respirar. A 3 metros da porta da cozinha da casa dos meus sogros, com os braços cheios de presentes de Natal, 3 testes de gravidez embrulhados em papel festivo dentro da minha bolsa. E foram essas palavras que destruíram tudo. A voz do meu marido, a voz de Matthew, fria, categórica e errada. Antes de prosseguirmos, agradecemos sua presença. Se você acredita que confiança e verdade são importantes no casamento, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar outras pessoas que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver o que aconteceu em seguida. As sacolas de compras escorregaram das minhas mãos, caindo no chão de madeira com um baque abafado que, por algum motivo, ninguém na cozinha ouviu por causa da música de Frank Sinatra, que falava sobre natais brancos e castanhas assando em lareiras. Cheguei 43 minutos antes. 43 minutos que deveriam ser um presente. Tempo extra para surpreender Matthew com a notícia pela qual havíamos orado, esperado e chorado durante 2 longos anos. O bebê que tanto desejávamos finalmente era real. Finalmente crescendo dentro de mim. Finalmente, nosso. Só que Matthew ainda não sabia disso. E agora ele estava na cozinha dos pais dele, na véspera de Natal, me acusando de infidelidade. Deixa eu explicar melhor, porque as últimas 6 semanas foram a mistura mais estranha de exaustão e alegria que eu já experimentei. Boston. O projeto de restauração do Hotel Arborville. Aos 32 anos, era a maior oportunidade da minha carreira de arquiteto, um marco histórico que precisava de uma reformulação estrutural completa, preservando ao mesmo tempo suas características da década de 1920. Grant Chamberlain, meu chefe, confiou a mim a liderança de toda a equipe de design. 15 pessoas se reportando a mim. Milhões de dólares no orçamento. Era tudo pelo que eu havia trabalhado desde que me formei na faculdade de design. Mas, há 3 semanas, algo mudou. Comecei a acordar com náuseas. Não era um enjoo violento, apenas uma sensação persistente de mal-estar que fazia o café cheirar a gasolina e transformava meu bagel favorito do café da manhã em algo que eu não conseguia nem olhar. Às 14 horas, eu estava exausta, lutando para manter os olhos abertos durante as apresentações para clientes. E chorei assistindo a um comercial de ração para cachorro no meu quarto de hotel. Chorei mesmo ao ver um filhote de Golden Retriever reencontrando seu dono. A princípio, atribuía a culpa ao estresse. Semanas de trabalho de 80 horas fazem isso com você. A pressão de gerenciar uma equipe, lidar com empreiteiros que não queriam receber ordens de uma mulher, brigar com o Conselho de Preservação Histórica por cada escolha de projeto. Então minha menstruação atrasou. Lembro-me de estar parada no minúsculo banheiro do meu quarto de hotel, encarando o aplicativo de calendário e contando os dias 2 vezes porque tinha certeza de que havia me enganado, mas não. Estava com 12 dias de atraso. Comprei o primeiro teste de gravidez numa farmácia CVS a 3 quarteirões do hotel. Paguei em dinheiro vivo, como se estivesse comprando algo ilegal. Levei para o meu quarto e fiz xixi no palito com as mãos tremendo. Depois, programei um cronômetro no meu celular porque estava com muito medo de ficar parada ali esperando o teste dar certo. 2 linhas rosas apareceram antes mesmo do cronômetro terminar. Eu não confiei. Não conseguia confiar. Então, comprei outro teste em uma farmácia diferente, uma Walgreens dessa vez. Marca diferente, caixa diferente que não se lembraria do meu rosto. Esse também deu positivo. O terceiro teste eu comprei numa bodega que vendia testes de gravidez ao lado de bilhetes de loteria e energéticos. A caixa era uma senhora de uns 60 anos que me olhou com olhos bondosos e disse: "Parabéns, querida." Eu desabei em lágrimas ali mesmo no balcão. 3 testes positivos, 3 confirmações separadas daquilo que Matthew e eu tanto desejávamos. Estávamos tentando há 2 anos. 2 anos monitorando meu ciclo, calculando tudo perfeitamente, e decepções mensais quando minha menstruação chegava. Enfim,
Foram 2 anos vendo amigas anunciarem gravidez nas redes sociais enquanto nós sorríamos, as parabenizávamos e voltávamos para casa para chorar juntas. 2 anos de consultas médicas, discussões sobre fertilidade e conversas discretas sobre se deveríamos considerar outras opções. E agora, finalmente, tinha acontecido. Mas eu estava a 3.000 metros do meu marido, hospedada num quarto de hotel em Boston, trabalhando 16 horas por dia num projeto do qual não podia me afastar. E contar para o Matthew por telefone parecia errado, como anunciar algo sagrado através de uma tela em vez de pessoalmente, onde eu poderia ver o rosto dele se iluminar, onde poderíamos nos abraçar, chorar de alegria e começar a planejar nosso futuro como pais. Então, mantive segredo. Marquei uma consulta em uma clínica de saúde feminina em Boston para confirmar a gravidez e garantir que tudo estivesse se desenvolvendo normalmente. Paguei com nosso cartão de crédito conjunto porque não tinha nada a esconder. Nunca me passou pela cabeça que Matthew veria as cobranças e criaria toda uma teoria da conspiração em torno delas. Fui a 3 consultas ao longo de 3 semanas. Em cada uma delas, a doutora Sarah Mitchell confirmou o que eu já sabia: estava grávida de aproximadamente 9 semanas e tudo estava progredindo normalmente. A cada consulta, saía com mais entusiasmo e mais vontade de contar pessoalmente para o Matthew. A véspera de Natal seria perfeita. Eu chegaria à casa dos pais dele, o chamaria de lado antes da festa começar e lhe entregaria os testes de gravidez embrulhados. Eu havia ensaiado o que diria de 100 maneiras diferentes. Às vezes, de forma simples, vamos ter um bebê. Às vezes, de forma elaborada, tenho um presente de Natal antecipado que chegará em junho. Às vezes, simplesmente entregaria os testes a ele e observaria sua expressão enquanto ele entendia. Meu voo de Boston estava programado para pousar às 7h15, o que me permitiria chegar a Thornton House às 7h30. Seria perfeito para a festa às 8 horas, mas o voo partiu mais cedo e pegou fortes ventos de cauda. Pousamos às 6h30. Fiquei radiante. Isso significava que eu teria ainda mais tempo a sós com Matthew antes da chegada da família dele. Um tempo a sós para compartilhar a notícia, para vê-lo processá-la, para nos abraçarmos antes de termos que compartilhar nossa alegria com todos. O trajeto do aeroporto até o carro alugado durou apenas 17 minutos. Passei todo o tempo checando meu celular, resistindo à tentação de mandar uma mensagem para o Matthew avisando que chegaria mais cedo. A surpresa era muito importante. Eu queria ver a cara dele quando entrasse por aquela porta. Cheguei à entrada da casa dos Thornton às 6h47. A caminhonete do Matthew estava estacionada na frente, o que significava que ele já estava lá ajudando os pais a preparar a festa. A casa colonial de 2 andares estava iluminada contra a escuridão de dezembro. Luzes de Natal contornavam o telhado e as janelas. Uma guirlanda na porta da frente, feita por Caroline com galhos de pinheiro e fita vermelha. Esta casa guarda grande parte da nossa história. 5 natais celebrados aqui. Incontáveis jantares de domingo em que Caroline cozinhava demais e nos mandava para casa com as sobras. A festa de Ano Novo, há 7 anos, onde Matthew me deu o primeiro beijo à meia-noite. O dia de ação de graças, 3 anos depois, quando ele contou aos pais que ia me pedir em casamento. O jantar do anúncio do noivado. Nossa recepção de casamento no quintal. Era para ser aqui que anunciaríamos que estávamos esperando um bebê. Peguei as sacolas de compras no porta-malas. Lembrancinhas de Boston que eu havia escolhido cuidadosamente para todos. Chocolates em formato de lagosta para Caroline, porque ela adorava presentes inusitados. Uma flâmula vintage dos Patriots para Robert, porque ele era fã desde os anos 70. Um boné dos Red Sox para Matthew, mesmo ele sendo um torcedor fanático dos Yankees, o que o tornou o presente perfeito para provocá-lo. A porta da frente estava destrancada. Tradição de família. Caroline disse que portas trancadas faziam os convidados se sentirem indesejados. Faziam com que se sentissem como se estivessem invadindo a privacidade em vez de participarem de uma celebração. Entrei silenciosamente. Sacolas de compras farfalhavam contra meu casaco de inverno. A casa tinha o cheiro perfeito. Canela dos famosos rolinhos de canela que Caroline fazia toda véspera de Natal. Pinheiro da enorme árvore na sala de estar, que provavelmente infringia as normas de segurança contra incêndio com a quantidade de luzes penduradas. Aquele cheiro característico de casa antiga, família e lar.
Frank Sinatra tocava no toca-discos antigo que Robert se recusava a substituir. A árvore de Natal dominava a sala de estar, com 4,5 metros de altura, coberta de enfeites que eu reconhecia de anos de celebrações. O anjo no topo, que a avó de Caroline trouxera da Itália. Os enfeites artesanais da infância de Matthew. O primeiro enfeite de Natal que compramos juntos no nosso primeiro ano de casados. Eu conseguia ouvir vozes vindas da cozinha. A voz de Matthew. Sorri, passei as sacolas de compras para um braço e comecei a caminhar em direção ao som. Eu ia interrompê-los. Entrar naquela cozinha e surpreender meu marido, anunciando que nossas vidas estavam prestes a mudar da maneira mais linda possível. Mas então ouvi meu nome. E o jeito como Matthew o disse me fez congelar. Ari tem agido de forma estranha há semanas. Sua voz tinha um tom áspero que eu só tinha ouvido algumas vezes em 5 anos de casamento. Quando ele estava lidando com empreiteiros que tinham estragado um projeto, quando estava frustrado, irritado e tentando se manter controlado, reservado, distante. Ela está em Boston há 6 semanas, e toda vez que ligo, parece estar se sentindo culpada. Fiquei parada no corredor entre a sala de estar e a cozinha, com as sacolas me machucando as mãos, sem entender o que estava ouvindo. A voz de Caroline, suave. Matthew, querido, você está imaginando coisas. Ela está trabalhando muito. A restauração desse hotel é o maior projeto da carreira dela. Ela está dormindo com ele. Matthew cortou relações com a mãe, apresentando-a a Grant, o chefe dela. Eu sei que está. As sacolas de compras caíram das minhas mãos. Grant Chamberlain tinha 53 anos. Era casado com Patrícia havia 27 anos. Eles tinham 2 filhos na faculdade, uma filha estudando medicina veterinária em Cornell e um filho cursando engenharia no MIT. Grant me mostrava fotos deles no celular pelo menos uma vez por semana, geralmente enquanto contava alguma história constrangedora de pai sobre a infância deles. Ele me chamava de Anfilho. Ele me mandava para casa mais cedo quando eu trabalhava depois das 7 porque dizia que os jovens precisavam de equilíbrio entre vida pessoal e profissional mais do que de pagamento de hora extra. 2 meses atrás, ele me chamou para conversar em seu escritório e me deu uma palestra de 20 minutos sobre não sacrificar meu casamento pela minha carreira. Sobre como ele quase perdeu Patrícia aos 30 e poucos anos porque priorizou projetos em vez de encontros românticos e se esqueceu de que o sucesso não significava nada se ele chegasse em casa e encontrasse a casa vazia. A ideia de algo inapropriado entre nós não era apenas errada. Era absurda, impossível, insultante. Mas Matthew continuou falando e eu continuei parada naquele corredor, ouvindo meu marido construir um caso contra mim como se fosse um promotor apresentando provas a um júri. Pensa bem, pai. A voz de Matthew assumiu um tom terrivelmente racional, como se ele estivesse explicando algo óbvio que todos os outros eram cegos demais para enxergar. Não temos intimidade desde agosto. Nenhuma vez sequer. Ela sempre tem uma desculpa. Muito cansada, muito estressada, dores de cabeça, problemas no trabalho. E eu tentei. Deus sabe que eu tentei, mas ela continuou me afastando. Era verdade. Não tínhamos feito amor desde aquele último fim de semana de agosto, antes de partirmos para nossos projetos separados. Mas não era porque eu estava traindo. Era porque eu estava exausta de tanto viajar para Boston para reuniões preliminares. Porque Matthew estava estressado com o atraso na expansão para Portland. Porque ambos estávamos cansados demais para nos conectar fisicamente, embora ainda nos amássemos. Pelo menos eu achava que ainda nos amávamos. E agora ela está em Boston por 6 semanas, continuou Matthew. 6 semanas longe de casa, trabalhando 16 horas por dia com Grant. Eles estão juntos o tempo todo. Em todas as visitas a obras, em todas as reuniões com clientes, em todas as revisões de projeto. Ela fala dele em todas as ligações. Grant pensa isso. Grant sugeriu que Grant aprovou minha proposta. Eu falava muito sobre Grant porque ele era meu chefe. Porque a aprovação dele era importante para minha carreira. Porque quando você lidera um projeto importante, você menciona a pessoa a quem se reporta. Era profissional, não pessoal. Mas Matthew pegou cada menção casual ao nome de Grant e transformou em prova de um caso extraconjugal. A voz de Robert cortou a cozinha, aguda e cautelosa. Matthew, essas são acusações sérias.
Você tem provas concretas? Você os viu juntos? Alguém lhe disse que eles estão tendo um caso? Eu não preciso que ninguém me diga. A voz de Matthew endureceu. Eu consigo sentir. Eu conheço minha esposa, mas achava que a conhecia. Ela vem se afastando de mim há meses, desde setembro. Ela parou de responder minhas mensagens tão rápido. Nossas ligações ficaram mais curtas. Ela parece distraída quando conversamos, como se estivesse pensando em outra coisa, em outra pessoa. Durante nossas ligações, eu estava distraída porque estava com náuseas e tentando disfarçar. Também estava pesquisando sintomas de gravidez no meu laptop enquanto conversava com ele, e planejando como surpreendê-lo com a notícia e tentando não revelá-la acidentalmente cedo demais. Tudo o que Matthew dizia era tecnicamente verdade, mas a conclusão a que ele chegara estava tão errada que parecia que ele estava falando de uma pessoa completamente diferente. Caroline se pronunciou e eu pude sentir a tensão em sua voz. Ela estava tentando me defender, mas também tomando cuidado para não ignorar completamente os sentimentos do filho. Querida, acho que você está dando muita importância a coisas normais. Arya está trabalhando no maior projeto da carreira dela. Claro que ela está distraída e cansada. Isso não significa que ela seja infiel. Ela está grávida, mãe. As palavras saíram sem vida. Mortas. Definitivas. Minha mão disparou para agarrar a parede porque minhas pernas fraquejaram. As sacolas de compras que eu carregava já tinham caído, espalhadas pelo chão de madeira. A flâmula dos Patriots estava meio visível através do papel de embrulho rasgado. Chocolates de lagosta se espalharam da caixa. Ninguém na cozinha ouviu o barulho. Estavam todos muito concentrados no que Matthew acabará de dizer. Como você sabe que ela está grávida? A voz de Robert ficou muito baixa. Esse era o seu sinal. Quando Robert Thornton ficava quieto, significava que ele estava ou muito preocupado ou muito zangado, e você não queria estar do outro lado de nenhuma das duas situações. Vi a fatura do cartão de crédito. A voz de Matthews ganhou ritmo, como se ele estivesse esperando para compartilhar essa evidência. 3 cobranças para a mesma clínica de saúde feminina em Boston. Boston Women's Health, 15 de outubro, 29 de outubro e 12 de novembro. Valores diferentes, 175, 220 e 195. Pesquisei. São custos de consultas pré-natais. Primeira consulta, retorno e ultrassom. O cronograma bate perfeitamente. Minhas consultas pré-natais. Aquelas que eu havia agendado para garantir que o bebê estivesse saudável antes de contar para o Matthew. Aquelas que eu pagava com o nosso cartão de crédito conjunto porque eu não tinha nada a esconder, já que este bebê era nosso. Porque eu jamais imaginei que meu marido veria as contas médicas e criaria uma teoria da conspiração em vez de simplesmente me perguntar sobre elas. E você acha que ela está grávida de outro homem porque a voz da Caroline estava mais tensa agora? Ela estava me defendendo. E uma parte de mim a amava por isso, mesmo enquanto eu estava paralisada naquele corredor, incapaz de me mexer, falar ou respirar, porque não dormimos juntos desde agosto. Mãe, Matthew disse como se estivesse explicando algo para uma criança, e ela vai começar o pré-natal em novembro. Faça as contas. Se ela engravidou em agosto, saberia em setembro. Ele teria me contado. Ela teria voltado para casa ou me convidado para ir a Boston. Ela não marcaria consultas a 3.000 metros do marido a menos que estivesse escondendo algo. A menos que o bebê não fosse meu. A lógica estava errada. Completamente e terrivelmente errada. Eu tinha engravidado no último fim de semana de agosto. O Dr. Mitchell confirmou com base no desenvolvimento fetal. Descobri 3 semanas antes, em meados de novembro, o que era um período perfeitamente normal. Marquei as consultas em Boston porque era onde eu estava, por conveniência. Porque planejava me transferir para um médico na minha cidade natal assim que contasse para o Matthew e voltasse definitivamente. Mas Matthew pegou os fatos e os distorceu, criando uma narrativa de traição que fazia um certo sentido doentio se você já estivesse convencido de que sua esposa estava te traindo. Você perguntou a ela sobre essas acusações? A voz de Robert continuava baixa, o que significava que ele estava ficando cada vez mais irritado. Você teve alguma conversa com Arya sobre isso? Por que eu faria isso?
Matthew retrucou, para que ela possa mentir na minha cara e inventar alguma história sobre como são apenas exames de rotina ou consultas, ou qualquer desculpa que ela inventar. Eu não sou idiota, pai. Eu percebo o padrão. Ela parou de ter intimidade comigo em agosto. Começou a agir de forma estranha em setembro. Aceitou esse projeto em Boston em outubro. 6 semanas longe de casa, 16 horas por dia com o chefe dela. Desculpas constantes para não voltar para casa nos fins de semana. E agora está grávida e escondendo isso de mim? Que conclusão devo tirar? Caroline emitiu um som que poderia ter sido um soluço ou um protesto. Matthew, querido, você está cometendo um erro terrível. O que você vai fazer? Robert interrompeu, com a voz perigosamente calma. Houve uma pausa. Eu conseguia ouvir alguém se mexendo na cozinha, talvez andando de um lado para o outro. Então Matthew falou de novo, e sua voz havia mudado. Fria, metódica, decidida. Eu já fiz isso. Meu coração parou. Liguei para Richard Morrison esta manhã, dei entrada no pedido de divórcio, preparei os papéis, assinei tudo, oficializei a situação. Arya ainda não sabe. Ela acha que vai voltar para casa e encontrar uma festa de Natal e uma família feliz. Não, 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 não. Vou entregar os documentos quando ela chegar hoje à noite, continuou Matthew. Bem aqui, na frente de todos. Quero que ela saiba que não sou nenhum idiota que ela possa manipular. Quero que ela veja que eu sei a verdade, que não vou ficar sentado criando o filho de outro homem enquanto ela finge que nosso casamento está bem. A voz de Caroline ficou ríspida. Matthew James Thornton, você não pode estar falando sério. Estou falando sério. O oficial de justiça está agendado para 7h30. Arya chega às 7h15. Momento perfeito. Ela entra achando que está tudo normal e, em vez disso, recebe os papéis do divórcio. Público, documentado, definitivo. Ela não tem controle sobre essa narrativa. Ela não tem como distorcer as coisas do jeito dela. Minha mão encontrou meu celular no bolso do casaco. Meus dedos se moveram automaticamente, por instinto, digitando uma mensagem para Matthew, mesmo sem conseguir enxergar a tela por causa das lágrimas que começaram a cair sem minha permissão. Vou atrasado. Vou chegar com uns 45 minutos de atraso. Partida sem mim. Te amo. Apertei enviar antes que pudesse pensar. Antes que eu pudesse processar o que estava fazendo, a resposta chegou em segundos. Ouvi o telefone tocar na cozinha. É a Arya, disse Matthew. Eu podia ouvi-lo lendo a mensagem em voz alta. Vou atrasado. Vou chegar com uns 45 minutos de atraso. Comece sem mim. Te amo. Ele disse aquelas duas últimas palavras. Te amo, com algo que soava como desprezo. Pronto. Ele contou outra mentira. Outra desculpa. Ela provavelmente nem está no aeroporto. Provavelmente está no apartamento do Grant ou em algum hotel, tentando ganhar tempo antes de ter que me encarar. Dirija com cuidado, ele respondeu por mensagem. Eu fiquei encarando aquelas duas palavras na tela. Dirija com cuidado. Ele planejava me entregar os papéis do divórcio na frente de toda a família em 45 minutos. E estava me dizendo para dirigir com cuidado como se tudo fosse normal, como se fosse um marido preocupado, apreensivo com a esposa viajando no inverno. Recuei da cozinha com pernas que pareciam não ser minhas. Meu ombro bateu na moldura da porta. Meu pé prendeu em uma das sacolas de compras caídas. Não me importei. Voltei para aquela sala de estar onde havíamos comemorado tantos natais, passei pela árvore coberta com nossa história compartilhada, pela lareira com fotos do nosso casamento, das nossas festas de aniversário e dos nossos encontros familiares. Saí pela porta da frente para o frio de dezembro e parei na varanda onde Matthew me beijou sob o visco 3 anos atrás. E peguei meu celular de novo. Só havia uma pessoa para quem eu podia ligar, uma pessoa que talvez entendesse, uma pessoa que nos conhecia bem o suficiente para me dizer se eu estava ficando louca ou se meu marido já tinha perdido a cabeça. O telefone tocou 2 vezes antes de David atender. Arya. Sua voz estava tensa, tensa e errada. Onde você está sentada na entrada da garagem? Eu disse, minha voz quase num sussurro.
na sua casa, prestes a receber os papéis do divórcio. O silêncio do lado de David foi tão longo que pensei que a ligação tivesse caído. Então ouvi expirar longa e trêmulo. Sabe, não era uma pergunta. Eu ouvi tudo. Eu disse, cheguei cedo. Queria fazer uma surpresa para o Matthew. Em vez disso, tive que ouvi-lo contar aos pais dele que estou grávida do filho do meu chefe e que ele vai entrar com o pedido de divórcio. Arya. A voz de David falhou. Meu Deus, me desculpe. Matthew me ligou esta manhã e me contou o que estava planejando. Eu tentei. Juro por Deus, tentei convencê-lo a desistir. Disse a ele que estava sendo insano, que precisava falar com você primeiro, que estava tirando conclusões precipitadas, mas ele não me ouviu. Observei a casa dos Thornton através do para-brisa, vi sombras se movendo atrás das cortinas da cozinha. Matthew provavelmente ainda estava lá dentro, ainda construindo sua argumentação contra mim para os pais que tentavam fazê-lo enxergar a realidade. Ele se convenceu de toda essa história. David continuou. Ele pegou cada detalhe, a distância, o estresse do trabalho, as despesas do cartão de crédito, e entrelaçou tudo nessa narrativa em que você é o vilão. Nada do que eu disse conseguiu mudar a opinião dele. Ele repetia que sentia, que sabia que todas as evidências apontavam para um caso extraconjugal. O bebê é dele, David. Minha voz embargou ao dizer essas palavras. O bebê é dele. Concebemos no final de agosto, naquele último fim de semana antes de viajarmos. Não fiquei com mais ninguém. Jamais ficaria. Parei, pressionei a mão contra a boca porque estava prestes a desabar em lágrimas e não podia me dar ao luxo de desmoronar ainda. Eu acredito em você, disse David imediatamente. Claro que acredito, mas o Matthew não está pensando direito. Ele está em uma espiral descendente há semanas. O projeto em Portland está atrasado e a empresa dele está ameaçando tirá-lo do projeto. O pai dele não para de fazer comentários sobre netos. James anunciou a gravidez da Sarah no mês passado e, desde então, o Matthew está agindo de forma estranha. E então você está em Boston, distante, e ele simplesmente criou essa conspiração na cabeça dele e agora não consegue enxergar além disso. Fechei os olhos. O irmão mais novo de Matthew, James, e sua esposa Sarah, anunciaram a gravidez no jantar de ação de graças, estavam com 12 semanas de gestação e o bebê deveria nascer em junho. Todos estavam muito felizes por eles. Eu vi Matthew sorrir e parabenizá-los, mas também vi algo passar pelo seu rosto, algo sombrio que eu havia descartado como estresse, mas agora percebi que poderia ter sido ciúme ou inadequação, ou ambos. E eu vinha mantendo minha gravidez em segredo, esperando o momento certo para contar a ele pessoalmente, sem saber que ele estava interpretando meu silêncio como traição. O que eu faço? Perguntei a David, devo entrar lá? Deixar que ele me entregue os documentos na frente de todos, tentar me defender de acusações que eu não deveria ter que enfrentar? Você tem duas opções, disse David com cautela. Você pode entrar lá hoje à noite, enfrentar isso nos termos de Matthew, se defender diante da família dele enquanto ele já decidiu que você é culpado. Ou você pode ir embora. Se reagrupar, conseguir provas e voltar quando estiver pronto para lutar por isso nos seus termos, não nos dele. A primeira opção me embrulhou o estômago. Entrar naquela casa, ver o olhar frio de Matthew. Os pais dele observando. Receber os papéis do divórcio como se eu fosse uma estranha sendo notificada de um processo. Ter que defender meu caráter, minha fidelidade, meu amor enquanto carregava nosso filho, e ninguém acreditar em mim porque Matthew já os havia envenenado contra mim. A segunda opção parecia mais inteligente, mais fria, mais estratégica. Que tipo de prova eu precisaria? Registros médicos, disse David sem hesitar. Cronologia da concepção fornecida pelo seu médico. Algo que mostre conclusivamente quando este bebê foi concebido. Algo que Matthew não possa negar, descartar ou distorcer para se adequar à sua narrativa. Pensei na doutora Mitchell, nas imagens da ultrassonografia, na linha do tempo detalhada que ela me mostrou do desenvolvimento fetal, que indicava a concepção no final de agosto com precisão médica. Preciso de 3 semanas, eu disse. O que você está pensando? Estou pensando em reunir todas as provas que demonstrem que este bebê é do Matthews. Registros médicos, cronologia da concepção,
Depoimentos de Grant e sua esposa, agenda de trabalho mostrando que nunca fiquei sozinha com ele de forma inadequada. Registros telefônicos comprovando que tenho ligado para o Matthew regularmente, sendo transparente. Tudo. Vou documentar cada detalhe para que, quando eu voltar aqui, o Matthew não possa mais distorcer a verdade. David ficou em silêncio por um longo momento. Quando você voltar, a coisa vai ficar feia. A situação já está feia, eu disse. Só estou me certificando de que a verdade seja mais feia do que as mentiras dele. Certo. A voz de David se firmou. Então, eu ajudarei no que puder. Direi a Matthew que seu voo foi cancelado. Darei a você o tempo necessário. Mas, Arya, quando você fizer isso, quando voltar com todas essas provas, precisa estar preparada para o que acontecerá a seguir. Não se trata apenas de provar que ele está errado. Trata-se de saber se o seu casamento sobreviverá ao fato de ele não confiar o suficiente em você para perguntar antes de acusar. Eu sabia disso. Meu Deus, eu sabia disso. Mas deixei de lado porque ainda não conseguia pensar nisso. Não conseguia processar o que significava meu marido ter escolhido a paranoia em vez de uma simples conversa. 3 semanas, repeti. Ligo se precisar de alguma coisa. Desliguei antes que David pudesse dizer mais alguma coisa. Meus dedos se moveram automaticamente, digitando outra mensagem para Matthew. Voo totalmente cancelado. Tempestade se aproximando. Todos os voos para Boston suspensos. Sinto muito. Tentarei voltar para casa amanhã. Feliz Natal. Amo você. Desta vez, a resposta demorou mais. Tanto que me perguntei se ele havia parado de acreditar nas minhas desculpas. Então, meu telefone vibrou. Decepcionante, mas não surpreendente. Feliz Natal. Não é surpresa, porque ele achou que eu estava mentindo. Achou que eu estava inventando desculpas para evitá-lo. Achou que eu provavelmente estava no apartamento do Grant ou em algum quarto de hotel. Escolhendo meu amante em vez do meu marido na véspera de Natal. Liguei o carro e dirigi, não em direção à casa. A casa que Matthew e eu tínhamos comprado juntos parecia contaminada agora, como se ir até lá significasse cair numa armadilha. Em vez disso, dirigi até um Hampton a 20 minutos de distância. Longe o suficiente para que eu não encontrasse acidentalmente ninguém da família de Matthew. Perto o suficiente para que eu pudesse voltar rapidamente se precisasse. O saguão estava quase vazio. Apenas um recepcionista com cara de cansado e uma família com 2 crianças pequenas que discutiam se o Papai Noel conseguiria encontrá-las em um hotel. Preciso de um quarto, eu disse ao recepcionista. Só para esta noite, talvez por mais tempo. Nome? Hesitei. Então, Arya Castellano, meu nome de solteira. O nome que eu tinha antes de me casar com Matthew, antes de me tornar Arya Thornton, antes que toda a minha identidade se tornasse atrelada ao fato de ser esposa de alguém. O recepcionista me entregou um cartão-chave para o quarto 237. Peguei-o, subi de elevador sozinho e entrei em um quarto bege genérico que cheirava a produto de limpeza industrial e carpete velho. Sentei-me na beira da cama e tirei um caderno da minha bolsa, aquele que eu usava para planejar projetos no trabalho, abri numa página em branco, fiquei olhando para ela por um longo momento e então comecei a escrever. Preciso de provas. 1. Prontuário pré-natal completo da doutora Sarah Mitchell, da Boston Women's Health. 2. Confirmação da data da concepção por ultrassom. 3. Extratos de cartão de crédito mostrando as cobranças já efetuadas na clínica de Boston. 4. E-mails e chamadas de trabalho comprovando que Grant e eu nunca estivemos sozinhos de forma inadequada. 5. Registros telefônicos mostrando ligações regulares para Matthew. Evidências de transparência. 6 testemunhas de caráter, Grant, sua esposa Patrícia e colegas de Boston. 7 consultas jurídicas sobre difamação e falsas acusações. 8. Documentação do paradeiro de Grant durante o suposto caso. À meia-noite, eu já tinha um plano, uma consulta agendada e um cronograma traçado, consulta no consultório da doutora Mitchell na segunda-feira de manhã, consulta com o advogado na terça-feira e um investigador particular na quarta-feira para documentar as atividades de Grant e o álibi para quaisquer datas que Matthew pudesse alegar que estávamos juntos. Eu não estava lutando pelo divórcio. Eu estava lutando pela verdade.
e quando eu voltasse à casa dos Thornton em 3 semanas, eu me certificaria de que todos naquela sala entendessem o que Matthew havia feito com sua esposa e filho, baseado em nada além de delírio paranoico. No dia de Natal, fiquei naquele quarto de hotel. Pedi serviço de quarto, ovos mexidos que mal consegui engolir por causa do enjoo da gravidez. Liguei para minha mãe e menti. Disse a ela que não estava me sentindo bem, que ficaria em Boston uma semana a mais para descansar antes de viajar. Ela acreditou em mim, por que não acreditaria? Eu nunca tinha dado a ela motivos para duvidar de mim antes. Liguei para Grant às 14 horas. Ele atendeu no terceiro toque, parecendo confuso. Arya, tudo bem? Pensei que você estivesse voltando para casa para o Natal. Preciso de um favor, eu disse. Um grande favor. Expliquei tudo. As acusações de Matthew, os papéis do divórcio, a cronologia da minha gravidez que Matthew distorceu para usar como prova de infidelidade. Grant ficou completamente em silêncio e, por um momento horrível, pensei que a ligação tivesse caído. Aí ele acha que estamos tendo um caso. Sim. Ele pensa, Arya, eu tenho idade para ser seu pai. Tenho filhos da sua idade. Patrícia e eu somos casados há 27 anos. Como ele pôde fazer isso? Preciso que você e a Patrícia escrevam declarações, interrompi gentilmente, confirmando nossa relação profissional. Seus registros na agenda mostram que nunca estivemos sozinhos fora do trabalho. Qualquer coisa que prove que isso tudo está na cabeça do Matthew. Grant emitiu um som que poderia ter sido de raiva, descrença ou ambos. Claro. Absolutamente. O que você precisar. Isso é uma loucura, Arya. Sinto muito que você esteja passando por isso. 1 hora depois, Patrícia ligou. Eu conseguia sentir a fúria na voz dela antes mesmo de ela dizer alô. Grant me contou do que Matthew te acusou. Aquele rapaz perdeu a cabeça. Eu conheci Matthew. Já convidamos você e ele para jantar. Ele nos viu juntos. Como ele se atreve a inventar essa fantasia de que meu marido está tendo um caso com você? Preciso de provas. Eu disse declarações, documentação, algo que Matthew não possa distorcer ou descartar. Você terá isso, prometeu Patrícia. Eu mesma documentarei cada interação que Grant teve com você em Boston. Cada reunião, cada visita ao local, cada pausa para o café. Matthew vai se arrepender de ter duvidado de você. As 3 semanas seguintes se tornaram um turbilhão de coleta sistemática de evidências. Na manhã de segunda-feira, no consultório do Dr. Mitchell, sentei-me em uma sala de exames e expliquei por que precisava de documentação médica detalhada sobre o cronograma da minha gravidez. A doutora Mitchell ficou horrorizada. Com raiva em meu nome, de uma forma que me deu vontade de chorar de gratidão. Seu marido acha que você está grávida de outro homem por causa dos gastos no cartão de crédito. Ela balançou a cabeça. Não é assim que o casamento deveria funcionar, Arya. Você não deveria ter que provar sua fidelidade com registros médicos. Mas mesmo assim ela me deu tudo. Um relatório completo mostrando a janela de concepção de 20 a 26 de agosto, com base no desenvolvimento fetal. A confirmação de que meu cronograma de gravidez era perfeitamente consistente com minha primeira consulta pré-natal. Documentação de cada consulta, cada exame, cada evidência médica que comprovava que este bebê foi concebido exatamente quando e como eu disse. Construí meu caso peça por peça. Registros médicos, calendários de trabalho, registros de e-mails, registros telefônicos mostrando que eu ligava para Matthew quase todas as noites de Boston. E a cada prova que eu reunia, sentia que estava mudando, me endurecendo, me tornando alguém que documentava e planejava em vez de alguém que confiava e amava livremente. Eu não tinha certeza se gostava de quem eu estava me tornando, mas tinha certeza de que precisava ser ela para sobreviver ao que viria a seguir. Na manhã de terça-feira, entrei no prédio do escritório de Jennifer Artman, sentindo como se estivesse me preparando para uma batalha em vez de tentar salvar meu casamento. O escritório de advocacia ocupava o 8º andar de um arranha-céu no centro da cidade, um daqueles lugares com pisos de mármore, paredes de vidro e móveis que custavam mais do que o carro da maioria das pessoas. A recepcionista me indicou uma sala de canto onde Jennifer Artman estava sentada atrás de uma enorme mesa de mogno coberta de pastas de processos e revistas jurídicas. Ela era mais jovem do que eu esperava,
talvez uns 40 anos, com cabelos escuros presos num coque elegante e olhos penetrantes que não deixavam escapar nada. Ela se levantou quando entrei, apertou minha mão com firmeza e apontou para a cadeira de couro em frente à sua mesa. Senhora Thornton, obrigada por vir. Posso lhe oferecer algo? Água, café, chá. Água seria bom, eu disse, porque minha boca estava seca e eu já havia tomado 2 xícaras de café naquela manhã, tentando acalmar meus nervos. Jennifer despejou água de uma jarra de vidro em um copo de cristal e o colocou na minha frente. Em seguida, sentou-se novamente, pegou um bloco de notas amarelo e clicou na caneta. Conte-me tudo, disse ela, desde o começo. Então, eu contei. Falei sobre Boston, a gravidez e o segredo que eu vinha guardando, sobre chegar cedo na véspera de Natal e ouvir Matthew me acusar de infidelidade, sobre os papéis do divórcio que ele havia entrado, a humilhação pública que ele havia planejado, a narrativa que ele havia construído em sua cabeça com base em gastos com cartão de crédito e paranoia. Jennifer anotava tudo sem interromper. Seu rosto manteve uma expressão profissional neutra, mas notei que suas sobrancelhas se ergueram levemente quando mencionei que Matthew planejava me entregar os documentos na frente de sua família. Quando terminei, ela largou a caneta e me analisou com aqueles olhos penetrantes. Você tem motivos para um processo por difamação se ele fez essas acusações publicamente, disse ela. Dizer aos pais dele que você está tendo um caso com seu chefe, alegar que está grávida do filho de outro homem, isso é difamatório. Você também tem motivos para pedir indenização por danos morais. A angústia mental de ser falsamente acusada, o estresse durante a gravidez, os danos à minha reputação profissional. Se a notícia se espalhar, poderíamos construir um caso sólido. Tomei um gole de água. Não quero processá-lo. Só quero provar que ele está errado. Jennifer inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Arya, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesta consigo mesma na resposta. Tem certeza de que quer lutar por este casamento? Um homem que a acusaria de infidelidade sem nem perguntar antes. Que pediria o divórcio sem uma única conversa. Que planejaria humilhá-la publicamente em uma reunião de família. Esse não é um homem que confia em você. Esse não é um homem que a respeita. É mesmo por isso que você quer lutar? A pergunta me atingiu como uma pedra no peito. Eu estava tão concentrada em reunir provas, em provar que Matthew estava errado, em mostrar a ele a verdade, que não parei para me fazer a pergunta mais profunda. Eu queria continuar casada com alguém que me considerava tão pouco. Ele está com medo. Ouvi a mim mesma dizer que o irmão dele acabou de anunciar uma gravidez. O pai dele não para de fazer comentários sobre netos. Matthew tem tido dificuldades com o projeto em Portland e se sente inadequado. Acho que ele se convenceu de que eu o estava deixando porque uma parte dele acreditava que merecia ser deixada. A expressão de Jennifer não mudou. Isso explica o comportamento dele. Mas não o justifica. Medo e insegurança podem explicar por que ele criou essa narrativa, mas não justificam o que ele fez com você. Você entende isso, não é? Sim, eu tentei. Deus me ajude. Sim, tentei. Mas ainda havia uma parte de mim, a parte que se lembrava do pedido de casamento do Matthew naquele bar de karaokê, a parte que esteve ao lado dele no nosso casamento, a parte que carregava o filho dele, que queria acreditar que poderíamos consertar isso. Primeiro preciso das provas, eu disse. Preciso mostrar a ele que está errado. Só depois podemos decidir se vale a pena salvar o casamento. Jennifer me olhou por um longo momento, como se estivesse decidindo se insistia mais ou se deixava para lá. Finalmente, assentiu com a cabeça e abriu uma pasta em sua mesa. Tudo o que você precisa está aqui, disse ela, deslizando-a para mim. Exemplos de documentação para um cronograma médico, modelos de depoimentos de testemunhas, orientações sobre que tipo de prova será mais eficaz. Também inclui informações sobre suas opções legais, caso decida entrar com uma ação por difamação ou danos morais mais tarde. Ela fez uma pausa e acrescentou mais baixinho, mas Arya, pense bem no que você está defendendo, porque provar que ele está errado e salvar seu casamento não são necessariamente a mesma coisa. Peguei a pasta e saí do escritório dela com aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Na quarta-feira à tarde, encontrei Grant e Patrícia em uma pequena cafeteria a 3 quarteirões do Hotel Arborville.
Era um daqueles lugares independentes, com móveis descombinados e arte local nas paredes. O tipo de lugar onde Grant e eu tínhamos tomado café uma dúzia de vezes durante o projeto, sempre com outros membros da equipe, sempre falando de trabalho. Grant me viu primeiro. Ele se levantou da mesa que havia escolhido no canto dos fundos, e eu percebi o quão cansado e preocupado ele parecia. Patrícia estava com ele. Ela também se levantou e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, me abraçou. Aquele rapaz perdeu a cabeça, disse ela com veemência. Perdeu completamente a cabeça. Sentamo-nos. Grant já tinha pedido um café com leite descafeinado para mim. Ele lembrou que eu tinha começado a tomar descafeinado semanas atrás, embora na época eu tivesse dito que era para tentar dormir melhor. Agora eu percebia que ele provavelmente tinha notado os sinais de gravidez que eu achava que estava escondendo. O cansaço, o fato de eu ter parado de tomar o café do escritório, os biscoitos que eu guardava na minha mesa. Não consigo parar de pensar nisso desde que você ligou, disse Grant. Tentando entender como Matthew consegue pensar. Ele parou e balançou a cabeça. Eu te tratei como uma filha. Arya. Achei que tinha deixado isso claro. Achei que todos soubessem que Patrícia e eu te consideramos como uma filha. Ele não te conhece, eu disse baixinho. Não de verdade. Ele te encontrou algumas vezes em eventos da empresa, nos viu juntos rapidamente. Mas ele não sabe como você fala dos seus filhos, nem como você me dá sermão sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, nem como você me mandou para casa mais cedo 3 vezes no mês passado porque estava preocupada que eu estivesse trabalhando demais. Patrícia tirou uma pasta da bolsa. Aparentemente, agora todo mundo estava documentando tudo com pastas. Eu escrevi uma cronologia completa de cada interação que Grant teve com você em Boston, disse ela. Cada jantar que tivemos juntos, cada vez que você veio à nossa casa, cada reunião de equipe. Também incluí nossos extratos de cartão de crédito mostrando que Grant e eu jantamos juntos todas as noites em que você supostamente estava tendo um caso com ele. Grant adicionou sua própria pasta à pilha. Declaração autenticada em cartório assinada por mim. Registros de calendário mostrando minha agenda. Confirmação de que você e eu nunca ficamos sozinhos fora do ambiente profissional. Cartas de 3 outros membros da equipe que trabalhavam conosco diariamente podem confirmar que nosso relacionamento era estritamente profissional. Peguei as 2 pastas, sentindo o peso delas nas minhas mãos. Obrigada aos 2. Sinto muito que vocês tenham que fazer isso. Sinto muito que a paranoia do Matthews esteja arrastando vocês para essa confusão toda. Não peça desculpas, disse Patrícia com firmeza. Você não fez nada de errado. Foi o Matthew. E quando você mostrar a ele todas essas provas, ele vai perceber o terrível erro que cometeu. Eu queria acreditar nisso. Queria acreditar que as provas seriam suficientes para romper com a ilusão de Matthew e trazer de volta o homem com quem eu havia me casado. Mas uma vozinha no fundo da minha cabeça, aquela que soava suspeitosamente como a de Jennifer Hartman, sussurrava que provar que ele estava errado e consertar o que ele havia quebrado não eram a mesma coisa. Na manhã de quinta-feira, encontrei-me com Tom Fletcher. O investigador particular foi recomendado pela empresa de Jennifer. Trata-se de um ex-detetive da polícia que agora se especializa em coletar provas para casos de divórcio e investigações corporativas. Ele me encontrou em uma lanchonete perto do meu hotel, sentou-se na mesa em frente a minha com um envelope pardo que se tornará deprimentemente familiar na última semana. Seu chefe é exatamente o que parece ser, disse Tom sem rodeios. Marido fiel, colega profissional. Não há nada aqui que sugira algo inapropriado. Ele retirou os documentos do envelope um por um. Extratos de cartão de crédito mostrando que Grant jantava com Patrícia todas as noites durante o período em que Matthew achava que estávamos tendo um caso. Nenhuma despesa suspeita em hotéis. Nenhum saque inexplicável em dinheiro. Imagens de segurança do Hotel Arborville mostram Grant e eu em salas de conferência em canteiros de obras, sempre com outras pessoas presentes. Registros telefônicos mostram que Grant ligava para Patrícia todas as noites entre 19 horas e 20 horas. Ligações com duração de 20 a 40 minutos. Também conversei com os funcionários do hotel, continuou Tom. O concierge, os garçons do restaurante, a supervisora de limpeza. Todos se lembram de ver o Sr. Chamberlain com a esposa regularmente.
Ninguém jamais o viu com você fora do contexto profissional. Ninguém notou nada que sugerisse um caso extraconjugal. Ele empurrou a última página sobre a mesa. Um relatório resumido com sua opinião profissional claramente expressa na parte inferior. Nenhuma evidência foi encontrada para corroborar as alegações de infidelidade entre Arya Thornton e Grant Chamberlain. Todas as interações documentadas são compatíveis com uma relação profissional. Paguei os honorários de Tom. Dinheiro da nossa conta conjunta, o que me pareceu uma amarga ironia, usar nosso dinheiro para provar que eu não havia traído nosso casamento. Posso te dar um conselho? Perguntou Tom enquanto eu reunia os documentos. Extraoficialmente, assenti. Já trabalhei em muitos casos de divórcio, muitas investigações de infidelidade, e os que mais doem não são aqueles em que alguém realmente traiu. São aqueles em que alguém foi falsamente acusado, porque trair é uma escolha. Mas as falsas acusações revelam algo mais profundo. Revelam que a pessoa que deveria confiar em você mais do que ninguém não confia. E é muito mais difícil se recuperar disso. Ele se levantou, deixou o dinheiro do café na mesa e foi embora. Eu fiquei sentada naquela mesa do restaurante, cercada por provas da minha inocência, me perguntando se Tom tinha razão. Me perguntando se o estrago que Matthew tinha feito era irreparável, mesmo depois de eu ter provado que ele estava errado. Meu celular vibrou. Uma mensagem do David. O Matthew está perguntando por você. Quer saber se eu tive notícias suas. O que eu devo dizer a ele? Encarei aquela mensagem por um longo tempo antes de responder. Diga a ele que chegarei em casa em breve. Diga a ele que precisamos conversar. Diga a ele que se prepare para a verdade. Então, acrescentei mais uma pasta à minha crescente coleção de provas e comecei a planejar exatamente como eu voltaria àquela casa e faria Matthew encarar o que ele tinha feito. David me ligou numa sexta-feira à noite, 11 dias após o início do meu autoexílio. Eu estava sentada no meu quarto de hotel revisando todas as provas que havia reunido, organizando-as em categorias: médicas, profissionais, financeiras, depoimentos, quando meu telefone acendeu com o nome dele. Preciso te contar uma coisa, disse-lhe sem rodeios. Algo sobre Matthew, algo que talvez te ajude a entender por que ele perdeu a cabeça desse jeito. Larguei a pasta que estava segurando e aproximei o telefone do meu ouvido. Estou ouvindo. Você se lembra do jantar de ação de graças na casa dos Thornton? Eu me lembro. Matthew e eu estávamos lá, dando uma pausa em nossos respectivos projetos. Foi uma das últimas vezes que nos sentimos um casal normal, sentados à mesa de jantar da Caroline com toda a família, comendo peru demais e fingindo que estava tudo bem. Robert fez um comentário. David continuou, sobre netos. Ele estava conversando com James e Sarah sobre o bebê, e então olhou para Matthew e disse algo como: bem, pelo menos alguém vai nos dar netos. Matthew e Arya estão muito ocupados com suas carreiras para pensar em família. Fechei os olhos. Eu não tinha ouvido aquele comentário. Estava na cozinha ajudando Caroline com a sobremesa, mas conseguia imaginar como aquilo tinha soado para Matthew. Como teria sido a confirmação de todas as suas inadequações. Era para ser uma piada, disse David. Você sabe como o Robert é. Às vezes ele não pensa antes de falar. Mas o Matthew levou isso muito a sério. Eu vi a cara dele. Vi algo se fechar dentro dele. Por que você não me contou? Porque o Matthew pediu para eu não contar. Disse que não queria que você se sentisse mal por isso. Disse que não era nada demais. A voz de David ficou rouca. Mas aí, uma semana depois, James e Sarah anunciaram a gravidez. 12 semanas, com previsão de parto para junho, e Caroline chorou mesmo de felicidade. E Robert não parava de falar sobre como estava animado para ser avô, como James estava lhes dando um presente incrível. Lembrei-me daquele anúncio. Lembrei-me do sorriso de Matthew ao parabenizar o irmão. Lembrei-me de ter pensado que ele parecia um pouco estranho, um pouco distante, mas atribuí isso ao estresse do trabalho. Matthew passou a vida inteira se comparando a James, disse David em voz baixa. James era o melhor atleta. James tirava notas melhores. James conseguiu a promoção mais importante na empresa. E agora James estava dando netos aos pais deles, enquanto Matthew ainda não tinha filhos depois de 5 anos de casamento. Estávamos tentando.
Eu disse, com a voz embargada. Estávamos tentando há 2 anos. Eu sei, mas Matthew não via as coisas dessa forma. Ele via fracasso. E quando você foi para Boston e começou a agir de forma distante, quando parou de atender às ligações dele tão rapidamente, quando parecia distraída durante as conversas, ele se convenceu de que você estava se afastando porque ele não era bom o suficiente. Então, ele inventou uma história de que eu estava traindo. Era mais fácil acreditar que você era infiel do que acreditar que você simplesmente não o queria mais. David expirou lentamente. A narrativa do caso lhe dava algo para culpar, alguém para culpar. Era melhor do que conviver com a possibilidade de que ele simplesmente não fosse suficiente para você. Pensei nisso, na mente de Matthew criando toda uma conspiração porque encarar sua própria inadequação era doloroso demais. Isso não justificava o que ele tinha feito, mas explicava de uma forma que fez meu coração doer em vez de apenas arder de raiva. Há mais uma coisa, disse David. Matthew está fazendo terapia. Começou em novembro, logo após o anúncio de James. Isso me deixou sem palavras. O quê? Ele não te contou porque estava com vergonha. Achou que isso faria parecer fraco. Mas ele tem ido toda semana tentando superar a depressão, os sentimentos de inadequação, o medo de estar fracassando em tudo que importa. Matthew estava em terapia há 6 semanas e não me disse uma palavra sequer. Estávamos tão distantes, tão imersos em nossos próprios problemas, que eu não percebi que meu marido estava desmoronando. A ironia não me passou despercebida. Eu havia mantido a gravidez em segredo para proteger a surpresa. Ele havia mantido a terapia em segredo para proteger seu orgulho. Ambos estávamos escondendo coisas um do outro em nome do amor, e esses segredos quase nos destruíram. Achei que você deveria saber, disse David, antes de voltar lá com todas as suas provas. Antes de confrontá-lo, achei que você deveria entender que isso não era apenas paranoia. Era dor, medo e um homem destruído que se convenceu da pior história possível porque não conseguia encarar a verdade, que ele estava sofrendo e precisava de ajuda. Logo depois, desliguei o telefone. Fiquei sentada no meu quarto de hotel encarando as pastas de evidências espalhadas pela cama, vendo-as de uma maneira diferente agora. No 13º dia, Caroline ligou. Eu vim evitando suas ligações desde a véspera de Natal, deixando-as cair na caixa postal, sem estar pronta para falar com a família de Matthew até ter reunido todas as provas e planejado minha estratégia. Mas algo me fez atender desta vez. Talvez a revelação de David sobre a terapia de Matthew. Talvez apenas a solidão e a necessidade de ouvir uma voz que um dia me pareceu familiar. A namorada da Arya. A voz de Caroline estava embargada pelas lágrimas. Por favor, me diga que o que Matthew disse não é verdade. O que ele te disse? Que você não vai voltar para casa, que você confirmou que quer o divórcio, que você vai ficar em Boston com... Ela parou, não conseguiu terminar a frase. Uma raiva intensa e imediata me invadiu. Matthew continuava mentindo, continuava construindo sua narrativa, continuava me transformando na vilã de uma história da qual eu nunca concordei em fazer parte. Isso não é verdade, eu disse, com a voz mais dura do que pretendia. Nada disso é verdade. Estou reunindo provas para comprovar que o bebê é do Matthew. Voltarei para casa quando estiver pronta e nunca quis esse divórcio. Matthew entrou com o pedido sem sequer me perguntar se as cobranças que viu no nosso cartão de crédito eram realmente o que ele pensava que eram. Houve um longo silêncio da parte de Caroline. Então, bem baixinho, ela disse, ele tem passado por dificuldades. Arya, você sabia que ele está fazendo terapia? Com um terapeuta. David me contou ontem que ele começou depois do Dia de Ação de Graças, depois do anúncio de James. Ele tem lidado com depressão, com a sensação de que não é bom o suficiente, de que está decepcionando todos que são importantes para ele. A voz de Caroline falhou. Acho que uma parte dele se convenceu de que estava indo embora porque acreditava que merecia ser deixado. Pressionei a mão contra a testa, tentando afastar a dor de cabeça que se acumulava atrás dos meus olhos. Isso não justifica o que ele fez, Caroline. Explica, mas não torna certo. Eu sei, Deus. Eu sei que o que ele fez foi terrível, imperdoável, mas Arya, ele te ama. Ele está tão destruído agora que não consegue enxergar além do próprio medo. Conversamos por mais 20 minutos.
Caroline me contou sobre ter encontrado Matthew sentado em nosso antigo quarto na casa deles, olhando fixamente para nossas fotos de casamento, sobre ele quase não comer, quase não dormir, sobre como ele havia se isolado de todos desde a véspera de Natal, convencido de que me havia perdido para sempre. Uma parte de mim se sentiu vingada. Ótimo! Você deveria sofrer. Ele deveria sentir uma fração da dor que me causou. Mas outra parte, a parte que ainda se lembrava de ter se apaixonado por ele, que ainda carregava seu filho, apenas sentia tristeza. No 15º dia, dirigi até nossa casa. Eu ainda tinha minhas chaves. Matthew estava no trabalho. Eu havia confirmado com David antes de ir. A casa parecia estranha no momento em que entrei. Fria, apesar do aquecimento estar ligado, vazia, apesar de estar cheia de nossos móveis e pertences, como se soubesse que algo havia quebrado e que não poderia ser facilmente consertado. Passei por cômodos que guardavam 5 anos de casamento. A sala de estar onde maratonávamos séries inteiras em domingos preguiçosos. A cozinha onde Matthew tentava preparar jantares de aniversário para mim, que sempre terminavam com a gente pedindo comida para a viagem porque ele queimava alguma coisa. O quarto de hóspedes que planejávamos transformar em um berçário. Nosso quarto estava exatamente como eu o havia deixado 3 semanas atrás. Cama arrumada. Meus livros ainda na mesa de cabeceira. O lado do guarda-roupa do Matthew ainda cheio de roupas. O diário dele estava na mesa de cabeceira. Eu nunca tinha lido o diário do Matthew. Ele escrevia um desde a faculdade. Uma vez me disse que o ajudava a organizar os pensamentos, a resolver problemas no papel antes que eles se tornassem insuportáveis na sua cabeça. Sempre respeitei a privacidade dele, nunca tive a menor vontade de olhar. Mas agora abri. A última anotação era de 2 dias atrás, o 17º dia sem Arya. David diz que ela está bem, só precisa de tempo. Mas eu sei a verdade. Destruí tudo. Entrei com o pedido de divórcio antes mesmo de pedir explicações. Planejo humilhá-la publicamente. Que tipo de marido faz isso? Que tipo de homem? É isso mesmo. Sou um fracasso. Fracassei em dar netos a eles. Fracassei em manter minha esposa. Fracassei em confiar na única pessoa que mais merecia minha confiança. Voltei às páginas anteriores. Encontrei o registro de 12 de novembro. Vi as cobranças da clínica novamente hoje. $195 desta vez. Terceira consulta. Ela definitivamente está grávida e não me contou. Estamos separados há 3 meses e ela não disse uma palavra. Por que ela esconderia isso, a menos que o bebê não seja meu? A menos que ela esteja planejando me deixar por ele. 29 de outubro. Arya parecia distante ao telefone hoje à noite. Disse que estava cansada, mas percebi algo mais em sua voz. Culpa. Medo de que eu esteja descobrindo. Vi a cobrança no cartão de crédito ontem. Boston Women's Health, $220. Pesquisei. É uma clínica da OBJ. Ela está grávida? E se estiver, por que não me conta? Dia 3 de outubro, James e Sarah vão ter um bebê. Mamãe chorou. Lágrimas de alegria de verdade. Papai não conseguia parar de sorrir. E eu fiquei ali sentado pensando em como eu os decepcionei. 5 anos de casados e nada para mostrar. Arya e eu tentamos por 2 anos e nunca aconteceu. Talvez não sejamos feitos para ser pais. Talvez eu não seja feito para ser pai. Talvez seja por isso que Arya parece tão distante ultimamente. Ela percebeu que se casou com o irmão errado. 15 de setembro. Liguei para Arya hoje à noite. Ela parecia exausta. Disse que o projeto Boston é demais para ela. Mas me pergunto se ela simplesmente está cansada de mim. Cansada. Deste casamento. Cansada de fingir que estamos felizes quando nós dois sabemos que algo está quebrado entre nós. Li aquelas anotações e senti algo mudar no meu peito. Não era apenas paranoia. Era dor. Depressão. Um homem que se convencera de que estava fracassando em tudo que importava, interpretando cada evidência neutra através dessa lente de inadequação. Isso não justificava o que ele tinha feito.
Não tornava o pedido de divórcio aceitável. Não apagava a humilhação pública que ele havia planejado. Mas me ajudou a entender. Nós dois estávamos guardando segredos. Nós dois estávamos nos protegendo. Nós dois estávamos tão focados em não sobrecarregar o outro que tínhamos parado de nos comunicar completamente. Fotografei as anotações do diário com meu celular. Adicionei as fotos ao meu dossiê de provas. Não como prova da minha inocência. Eu já tinha muitas provas disso, mas como prova do estado mental de Matthew, da depressão e da sensação de inadequação que o levaram a criar uma conspiração onde não havia nenhuma. Então, coloquei o diário de volta exatamente onde o havia encontrado e saí daquela casa sentindo-me mais convicta do que nunca sobre o que precisava fazer. Precisava voltar para confrontar Matthew e mostrar-lhe a verdade. E então teríamos que decidir se a verdade seria suficiente para reconstruir o que o medo havia destruído. Liguei para Caroline na manhã do dia 21. Preciso falar com a família. Disse sem rodeios. Com todos eles. Matthew, Robert, James, Sarah, David 2, se ele estiver disponível hoje. Esta tarde. Houve uma pausa da parte dela. Então, que horas são? 2 horas, tenho algo importante a dizer e preciso dizer isso na frente de todos. A namorada da área. 2 horas, Caroline, por favor, certifique-se de que todos estejam lá. Ela concordou. Sua voz estava trêmula quando desligou. Passei as 3 horas seguintes me preparando. Não fisicamente. Eu estava pronta há dias, minhas provas organizadas em pastas de papelão, minha apresentação ensaiada até que eu pudesse recitá-la dormindo. Mas emocionalmente, mentalmente, me preparando para voltar àquela casa e encarar o homem que me acusara da pior traição imaginável. Às 13h30, coloquei tudo no meu carro alugado, os prontuários médicos, os depoimentos das testemunhas, o relatório do detetive particular, as imagens do ultrassom, os testes de gravidez que eu havia embrulhado em papel de Natal 3 semanas atrás, ainda na embalagem festiva, um presente que nunca tinha sido aberto. A viagem até a casa dos Thornton durou 17 minutos. Os mesmos 17 minutos da véspera de Natal, quando eu estava animado, esperançoso e completamente despreparado para o que estava prestes a ouvir. Desta vez, eu sabia exatamente o que me esperava. Entrei na garagem no número 157. A caminhonete do Matthew estava lá. Assim como o SUV do James, o sedã do David e outros 2 carros que não reconheci de imediato. Caroline tinha feito o que eu pedi, reunido a família e preparado todos para o que eu ia dizer. Fiquei sentada no carro por um instante, com as mãos no volante, respirando devagar. O bebê, nosso bebê, se mexeu dentro de mim. Ainda era cedo demais para sentir com clareza, do ponto de vista médico, mas eu jurava que sentia mesmo assim. Senti a vida que tínhamos criado juntos, a parte inocente em toda essa confusão. Exatamente às 2 horas, saí do carro. A porta da frente se abriu antes que eu pudesse bater. Caroline estava lá, com os olhos vermelhos de tanto chorar, e abriu os braços para me abraçar assim que entrei. Oh, querida, ela sussurrou contra meu cabelo. Estávamos tão preocupados. Deixei que ela me abraçasse por um instante. Então, me afastei delicadamente. Onde estão todos? Sala de estar. Esperando por você. Atravessei aquele corredor familiar carregando minha bolsa cheia de evidências. Passei pela árvore de Natal, que agora parecia mais triste, com os enfeites levemente caídos e algumas agulhas espalhadas pelo chão. A casa tinha um cheiro diferente do que na véspera de Natal, menos de canela e celebração, e mais de tensão e medo. A sala de estar estava cheia. Robert estava sentado em sua poltrona de sempre, parecendo mais velho do que eu jamais o vira. James e Sarah ocupavam o sofá, a mão dela firmemente entrelaçada na dele. David estava perto da porta, posicionado como se pudesse precisar intervir no que quer que estivesse prestes a acontecer. E Matthew estava parado junto à lareira, com os braços cruzados defensivamente sobre o peito, o maxilar tenso. Ele havia emagrecido. Eu podia ver em seu rosto, no jeito como a camisa estava mais folgada em seu corpo. Seus olhos tinham olheiras profundas e seu cabelo parecia que lhe o havia passado as mãos obsessivamente. Ótimo! Uma parte amarga de mim pensou, que ele sofra. Nossos olhares se encontraram do outro lado da sala.
Vi suspeita, medo e, por baixo de tudo, algo que parecia uma esperança desesperada. Caminhei até o centro da sala de estar e coloquei minha bolsa sobre a mesa de centro. O relógio de parede no corredor tic-taqueava alto no silêncio. Obrigada por virem, eu disse, olhando para cada pessoa individualmente. James, Sarah, David, Robert, Caroline, finalmente, Matthew. Eu sei que isso é incomum, mas o que eu tenho a dizer precisa ser dito na frente de todos que importam, porque, há 3 semanas, Matthew fez acusações sobre mim que envolveram toda esta família, e agora todos merecem ouvir a verdade. Matthew cerrou os dentes e cruzou os braços sobre o peito. Abri a bolsa e tirei o primeiro item, o teste de gravidez. Ainda embrulhado em papel de Natal, com flocos de neve vermelhos e verdes sobre fundo branco. Um pequeno laço no topo, amassado durante minha saída apressada na véspera de Natal. Coloquei o papel na mesa de centro, onde todos pudessem vê-lo. Há 3 semanas, eu disse, com a voz firme e clara. Cheguei a esta casa 43 minutos mais cedo. Peguei um voo mais cedo de Boston porque não conseguia esperar mais para ver Matthew. Eu tinha novidades. As melhores novidades. Novidades que eu vinha guardando em segredo há 3 semanas porque queria contar a ele pessoalmente, para ver a reação dele ao descobrir. Desembrulhei o teste de gravidez devagar, com cuidado. Deixei o papel festivo cair, revelando o bastão de plástico branco com suas 2 linhas rosas inconfundíveis. Caroline soltou um pequeno som. Levou a mão à boca. Eu estava grávida. Continuei. Estou grávida. De 14 semanas. O bebê nasce no final de junho. Robert levou a mão ao peito. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. James olhou para o irmão com uma expressão que eu não consegui decifrar. Matthew não se mexeu, não reagiu, apenas encarou o teste de gravidez como se estivesse vendo um fantasma. Mas eu não consegui contar para o Matthew naquela noite, eu disse. Porque quando entrei nesta casa mais cedo, quando passei por aquela porta da frente pronta para surpreender meu marido com o presente pelo qual estávamos orando, eu ouvi te contar. Olhei para Caroline e Robert, que eu estava grávida do filho do meu chefe, que eu estava tendo um caso, que ele estava entrando com o pedido de divórcio e planejando me entregar os papéis na frente de todos na festa de Natal. O silêncio na sala era absoluto. Até o relógio parecia ter parado de funcionar. Então, eu saí, disse simplesmente. Não o deixei me servir. Não me defendi de acusações que não deveria ter que enfrentar. Em vez disso, passei 3 semanas reunindo evidências, provas e documentos que demonstrassem, sem sombra de dúvida, que Matthew estava errado. Peguei a próxima pasta, o relatório da doutora Mitchell, abri para que todos pudessem ver o cabeçalho médico, o cronograma detalhado e as imagens do ultrassom. Este relatório é da minha obstetra em Boston, doutora Sarah Mitchell. Ele mostra a janela de concepção desta gravidez com base no desenvolvimento fetal, de 20 a 26 de agosto, o fim de semana antes de Matthew partir para Portland e eu para Boston. O fim de semana que passamos juntos em casa, na nossa cama, nos reconectando antes da nossa separação temporária. Espalhei as imagens da ultrassonografia sobre a mesa de centro. Imagens em preto e branco do nosso bebê, minúsculo e perfeito, com as medidas e datas impressas claramente em cada uma. Caroline chorava abertamente agora. Robert a abraçava pelos ombros. As mãos de Matthew tremiam. Ele deu um passo em direção à mesa de centro, mas parou, como se tivesse medo de se aproximar. Eu disse, passando os extratos bancários pelas minhas consultas pré-natais no nosso cartão de crédito conjunto. Não tinha nada a esconder, porque este bebê é nosso. Porque eu jamais imaginei que meu marido veria as contas médicas e criaria uma teoria da conspiração em vez de simplesmente me perguntar para que serviam. Mostrei a declaração autenticada de Grant, o depoimento de Patrícia, o relatório do investigador particular e minha agenda de trabalho, com todas as reuniões, visitas a locais e cada hora de cada dia que passei em Boston. Grant Chamberlain tem 53 anos, disse, olhando diretamente para Matthew. Ele é casado com Patrícia há 27 anos. Tem 2 filhos na faculdade. Me trata como uma filha. Me chama de querida e me manda para casa mais cedo quando trabalho até tarde, e literalmente me deu uma bronca sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional 2 meses atrás. A ideia de que estamos tendo um caso não é apenas errada, Matthew. É uma ofensa para nós dois e para a esposa dele.
Em seguida, peguei o registro de chamadas. Página após página de ligações do meu número de Boston para o celular do Matthew. Eu ligava para você quase todas as noites. Eu disse, às vezes você atendia e conversávamos por 5 minutos antes de você dizer que estava cansado. Às vezes você deixava cair na caixa postal, mas eu ligava. Bs, eu sentia sua falta. Bz, eu te amava. Porque mesmo quando eu estava exausta, enjoada e escondendo sintomas de gravidez, eu queria ouvir sua voz. O rosto de Matthew empalideceu completamente, sem sangue. Suas mãos não apenas tremiam agora. Seu corpo inteiro tremia. Este bebê é seu, eu disse, com a voz embargada pela primeira vez. Nosso, concebido com amor. Concebido em nossa cama. Concebido quando ainda éramos felizes e ainda confiávamos um no outro. Peguei o último documento, os papéis do divórcio que Matthew havia entrado, e os coloquei na mesa de centro ao lado da imagem do ultrassom do nosso filho. Mas você não confiou em mim, eu disse baixinho. Você não confiou em 5 anos de casamento. Você não confiou nos votos que fizemos um ao outro. Você viu as cobranças do cartão de crédito e criou toda uma narrativa de traição sem nunca me pedir explicações, sem nunca considerar que talvez eu tivesse um bom motivo para aquelas consultas, sem nunca me dar o benefício da dúvida. Matthew estendeu a mão para a imagem do ultrassom com as mãos trêmulas. Pegou-a com cuidado, como se pudesse quebrar. Olhou fixamente para a imagem granulada em preto e branco da nossa filha, porque agora eu sabia que era uma menina. O Dr. Mitchell tinha me contado na minha última consulta informações que eu estava guardando para compartilhar com Matthew no Natal. Você entrou com o pedido de divórcio, continuei olhando os papéis, contratou um advogado, planeja me entregar a intimação na frente de toda a sua família na véspera de Natal. Você estava pronto para destruir nosso casamento, destruir nossa família, me destruir, tudo baseado em suposições, paranoia e insegurança. Caroline soluçava. James tinha o braço em volta de Sarah, que chorava em silêncio. David encarava o chão como se não suportasse ver aquilo. Robert olhava para o filho com uma expressão que era meio decepção, meio de profunda tristeza. Os joelhos de Matthew fraquejaram. Ele sentou-se com força no chão da lareira, ainda segurando a imagem do ultrassom, ainda encarando a prova de seu filho. Eu te amo, eu disse, e minha voz falhou completamente. Eu te amo desde a noite em que nos conhecemos naquele bar de karaokê. Fui fiel a você todos os dias do nosso casamento. Eu jamais te trairia. Mas você não acreditou nisso. Você não acreditou em nós. E eu não sei se consigo te perdoar. Peguei os papéis do divórcio. Então, é o seguinte, você vai ligar para Richard Morrison e retirar esses papéis. Vai dizer a ele que cometeu um erro terrível. E então, vai decidir que tipo de homem quer ser, o homem que confia na esposa e luta pela família ou o homem que joga tudo fora porque era inseguro demais para fazer uma pergunta simples. Coloquei os papéis de volta sobre a mesa e peguei minha bolsa. Estarei no Hotel Riverside, quarto 412. Você tem 48 horas para decidir se quer ser marido e pai. 48 horas para descobrir quem você é. Comecei a caminhar em direção à porta. Arya, espere. A voz de Matthew estava embargada, desesperada e suplicante. Virei-me, olhei para ele mais uma vez, vi a devastação em seu rosto, a compreensão do que ele havia feito, o horror de quase perder tudo. 48 horas, Matthew, eu disse baixinho. Decida quem você é. Então saí daquela casa e não olhei para trás. Voltei dirigindo para o Hotel Riverside em meio à neblina. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos, mas mal percebi a direção. Mal vi as estradas, os outros carros ou o céu cinzento de dezembro, ameaçando com neve. Tudo que eu conseguia ver era o rosto de Matthew quando saí. A devastação, o horror, o lento colapso de um homem percebendo que havia destruído tudo o que importava, baseado apenas em sua própria mente perturbada. De volta ao quarto 412, sentei-me na beira da cama e esperei que algo acontecesse, por alívio, satisfação ou vingança, por alguma recompensa emocional. Depois de 3 semanas reunindo provas e planejando esse confronto, tudo o que eu senti era um vazio. Meu telefone tocou às 8 da noite. David, você está bem? Perguntou ele. Não sei o que estou fazendo.
Queria te contar o que aconteceu depois que você saiu. Achei que você merecia saber. Esperei. Matthew desabou. David disse baixinho. Não fisicamente, ele não desmaiou nem nada, mas emocionalmente ele simplesmente se desfez, sentou-se no chão segurando aquela imagem do ultrassom e soluçou. Conheço Matthew há 15 anos e nunca o vi chorar assim. Nunca o vi se quebrar dessa forma. Fechei os olhos, tentei sentir algo em relação àquela informação. Não consegui acessar. Caroline tentou confortá-lo, continuou David, mas Robert não a deixou por um tempo. Ele ficou de pé sobre Matthew e simplesmente o atacou verbalmente. 20 minutos de brutal honestidade sobre o que significa acusar sua esposa de infidelidade sem provas, sobre a confiança no casamento e como Matthew havia desonrado ambos. Nunca vi Robert tão furioso. Ótimo. Aquela parte amarga de mim pensou novamente. Que o pai dele se decepcione. Que ele sinta vergonha. James foi pior, de certa forma. David disse que ele ficou quieto. Esperou Robert terminar. Então, simplesmente disse, você quase destruiu a melhor coisa da sua vida porque se sentiu inadequado. Isso não é força, Matthew. Isso é covardia. E saiu. Imaginei Matthew sentado naquele chão, cercado por provas da inocência de sua esposa, ouvindo de seu pai e irmão que havia falhado como marido. Uma parte de mim se sentiu vingada. Outra parte, apenas triste. Ele leu tudo, disse David. Cada laudo médico, cada depoimento de testemunha, cada prova que você deixou. Ele repetia que ela estava falando a verdade. O tempo todo ela estava falando a verdade, e eu não acreditava nela, como se ele não conseguisse entender. Por que você está me contando isso? Eu perguntei. Porque você merece saber que ele está enfrentando as consequências. Que a família dele não está o protegendo do que ele fez. Mas também porque David deixou a área arrasada. Verdadeiramente arrependido. Aterrorizado por ter te perdido para sempre. E eu achei que você também deveria saber disso. Logo depois, desligamos o telefone. Sentei-me naquele quarto de hotel e tentei entender o que eu deveria sentir sobre o fato de Matthew estar destruído, se a dor dele era proporcional à minha, se as consequências pareciam justiça ou apenas mais sofrimento acumulado sobre o sofrimento que ambos havíamos infligido. Na manhã seguinte, acordei com alguém batendo na porta do meu quarto de hotel. Olhei pelo olho mágico. Caroline estava no corredor, parecendo pequena, cansada e mais velha do que eu jamais a vira. Quase não abri a porta, quase fingi que não estava ali, que tinha saído, que ainda não estava pronta para falar com a família de Matthew. Mas algo me fez trancar a porta. Por favor, Arya, disse Caroline antes que eu pudesse falar. Só 5 minutos. Deixei-a entrar. Sentamo-nos uma de frente para a outra. Eu na cama, ela na única cadeira desconfortável perto da janela, e ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Ela estava tentando não chorar. Não estou aqui para dar desculpas para ele, disse ela. O que Matthew fez foi imperdoável. Verdadeiramente imperdoável. Mas eu queria que você entendesse a origem disso. David já me contou sobre depressão, terapia e sentimento de inadequação. É mais do que isso. Caroline torceu as mãos no colo. Matthew passou a vida inteira sendo comparado a James. James era o melhor atleta na escola. James tirava notas melhores. James conseguiu a bolsa para a melhor faculdade. James foi promovido mais rápido na empresa. Robert e eu tentamos não compará-los, mas as famílias fazem isso de qualquer jeito. Os amigos fazem isso, os professores faziam isso, e Matthew internalizou tudo isso. Eu já sabia de algumas dessas coisas, tinha visto a dinâmica entre os irmãos nas reuniões de família, o jeito como Matthew às vezes ficava quieto quando James falava sobre suas conquistas. Quando James anunciou a gravidez de Sarah no dia de ação de graças, Caroline continuou, algo se quebrou dentro de Matthew. Eu vi acontecer. Vi ele sorrir e parabenizá-los enquanto algo dentro dele morria. E então Robert fez aquele comentário sobre netos. Ele não quis dizer nada com isso. Ele nunca pensa antes de falar. Mas isso confirmou tudo que Matthew já acreditava sobre si mesmo, que ele estava nos decepcionando. Decepcionando você. Decepcionando como homem.
Isso não justifica o que ele fez comigo. Eu sei. A voz de Caroline falhou. Eu sei que não justifica. Mas, Arya, ele está fazendo terapia desde novembro, tentando lidar com a depressão, com os sentimentos de inadequação. Ele nunca te contou porque tinha vergonha. Achava que isso faria parecer fraco. E quando você começou a se afastar, quando sua voz parecia distante ao telefone, quando você parou de mandar tantas mensagens, a mente perturbada dele preencheu as lacunas com a pior história possível. Ele poderia ter me perguntado. Eu fiz uma pergunta simples. Arya, vi cobranças de uma clínica em Boston. Para que servem? Era só isso que precisava ser feito. Mas ele não perguntou. Decidiu que eu era culpada e entrou com o pedido de divórcio. Caroline assentiu com a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora você tem razão. Você tem toda a razão. E não há desculpa para isso. Mas Arya, ele te ama. Ele ama aquele bebê. E se você der uma chance a ele, acredito que ele passará o resto da vida provando que merece vocês duas. Depois que ela foi embora, fiquei sentada sozinha com aquelas palavras, me perguntando se o amor era suficiente, se Matthew passar o resto da vida provando seu valor era o que eu queria ou apenas mais um fardo para carregar. Na 47ª hora, uma hora antes do prazo final, o envelope apareceu debaixo da minha porta. Reconheci imediatamente a caligrafia de Matthew. Meu nome escrito em letras trêmulas na frente, como se sua mão tivesse tremido tanto que ele mal conseguia segurar a caneta. Quase não abri. Quase joguei fora sem abrir, porque não estava preparada para ouvir as desculpas, os pedidos de perdão ou os pedidos que ele havia escrito. Mas abri mesmo assim. 3 páginas escritas à mão. Cada palavra um pouco trêmula, como se ele tivesse chorado enquanto escrevia. Arya, eu não tenho o direito de te pedir para ler isso. Eu não tenho o direito de te pedir nada, mas preciso que você saiba a verdade sobre o que aconteceu na minha cabeça nos últimos meses. Estou fazendo terapia desde novembro. Comecei depois que James anunciou a gravidez da Sarah. Minha terapeuta me diagnosticou com depressão e ansiedade. Disse que provavelmente venho lidando com isso há anos, mas nunca admiti. Ela tem me ajudado a entender porque sinto que nunca sou suficiente. Porque me comparo com todo mundo e sempre fico aquém. Quando você foi para Boston, fiquei feliz por você, orgulhoso de você. A restauração daquele hotel era tudo pelo que você tinha trabalhado. Mas aí você começou a parecer diferente nas nossas ligações. Distante, cansado, e minha mente confusa começou a sussurrar que você estava se afastando porque tinha percebido que podia fazer melhor do que eu. Vi as cobranças do cartão de crédito na clínica. Deveria ter perguntado sobre elas. Deveria ter confiado em você. Mas uma parte de mim acreditava que eu merecia ser traída. Acreditava que você acabaria me deixando por alguém melhor, alguém mais bem-sucedido, alguém que pudesse te dar a vida e a família que você merecia. Então eu criei uma história onde você era o vilão, onde você estava me traindo, onde o bebê não era meu. Porque essa história era mais fácil do que encarar a verdade. Que eu estava tão destruído. Eu não conseguia acreditar que minha própria esposa me amava. Mas você nunca me traiu, Arya. Eu te traí. Traí nosso casamento. Traí a confiança que você depositou em mim. Pedi o divórcio sem te fazer uma única pergunta. Planejei te humilhar publicamente. Me convenci de que você era culpada porque era mais fácil do que admitir que eu estava destruída. Retirei os papéis do divórcio. Liguei para Richard Morrison esta manhã e disse a ele que cometi um erro terrível. Disse a ele que minha esposa era inocente de tudo o que eu a havia acusado. Sei que não mereço perdão. Sei que destruí algo que talvez seja impossível de consertar, mas mesmo assim estou pedindo uma chance. Uma chance de provar que posso ser melhor. Uma chance de ser o marido que você merece e o pai que nossa filha merece. Sim, eu sei que é uma menina. Mamãe me contou. E eu fiquei aqui pensando em como quase a destruí antes mesmo dela ter a chance de nascer. Como quase perdi vocês duas porque fui covarde demais para encarar a minha própria inadequação. O que você precisar de mim, eu farei. Aconselhamento, espaço, tempo, total transparência sobre minha terapia e saúde mental. Qualquer coisa, tudo. Eu te amo, Arya.
Eu te amo desde aquele bar de karaokê, há 7 anos, e sinto muito, Matthew. Li a carta 3 vezes, deixei as palavras penetrarem em mim, senti-as corroer a armadura que eu havia construído nas últimas 3 semanas. Exatamente às 48 horas, alguém bateu na minha porta. Eu sabia quem era antes mesmo de olhar pelo olho mágico. Matthew estava parado no corredor, com a aparência de quem não dormia há 3 semanas. Olhos vermelhos e inchados, rosto abatido e pálido, mãos trêmulas enquanto segurava uma pasta contra o peito como se fosse a única coisa que o mantivesse são. Abri a porta. Retirei os papéis, disse-lhe imediatamente, com a voz embargada. Liguei para Richard esta manhã. Está feito. O divórcio está cancelado. Esperei. Não o convidei a entrar. Fiquei parada na porta enquanto ele se esforçava para encontrar as palavras. Sinto muito, disse-ele finalmente. Eu estava com medo e fui estúpido, e deixei minha insegurança destruir nossa relação. Eu deveria ter confiado em você. Deveria ter perguntado sobre essas acusações em vez de presumir o pior. Deveria ter acreditado em nós. Olhei para este homem com quem me casei há 7 anos. O homem que me pediu em casamento num bar de karaokê, bêbado de cerveja barata e cheio de confiança. O homem que prometeu me amar na saúde e na doença. Para o bem ou para o mal, ele quebrou essas promessas. Mas, parada ali olhando para ele, pude ver que ele entendia exatamente o quanto os havia magoado. Se isso vai funcionar, eu disse baixinho, temos condições. Uma esperança brilhou nos olhos de Matthew. Uma esperança desesperada e cautelosa. Terapia de casal, eu disse. 2 vezes por semana. Inegociável. Você precisa descobrir por que não confiou em mim. Por que deixou sua depressão e medo se transformarem em acusações? Sim. Qualquer coisa. Você vai se mudar temporariamente. Preciso de espaço. Preciso de tempo. Você pode acompanhar a gravidez, as consultas médicas, tudo, mas não posso morar com você agora. Não consigo dormir ao lado de alguém que achou que eu era capaz desse tipo de traição. Uma dor intensa cruzou seu rosto, mas ele assentiu. Faça o que precisar. Transparência total sobre sua terapia, continuei. Sobre sua depressão, sua medicação, se precisar, sua saúde mental. Chega de segredos. Chega de esconder coisas para me proteger ou proteger seu orgulho. Eu prometo. E Matthew, olhei-o diretamente nos olhos. Se você alguma vez, me acusar de algo assim de novo, acabou. Sem segundas chances, sem terapia, simplesmente acabou. Entendeu? Entendi. Recuei um passo, deixei-o entrar na sala e observei-o mover-se com cuidado, como se temesse que movimentos bruscos pudessem destruir o frágil que estávamos tentando reconstruir. Posso ver? Perguntou ele baixinho. O ultrassom, nosso bebê. Tirei da minha bolsa. A imagem que eu carregava comigo há 3 semanas. Nossa filha, pequenina e perfeita, com medidas que mostravam que ela era saudável e estava crescendo exatamente como deveria. Matthew pegou a foto com as mãos trêmulas e a encarou como se estivesse presenciando um milagre. Desculpe, ele sussurrou para a imagem. Me desculpe mesmo. Sua voz quase falhou por completo. Eu vi chorar por nossa filha e senti algo se partir em meu peito. Não era perdão. Ainda não, mas algo mais suave do que a raiva que eu carregava. Temos um longo caminho pela frente, eu disse. Não sei se vamos conseguir, mas estou disposta a tentar. Matthew olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigado, Deus. Arya, obrigada. Vou me esforçar mais. Vou ficar bem. Prometo. Estávamos ali, naquele quarto de hotel. 2 pessoas destroçadas, uma imagem de ultrassom e um futuro que, de repente, se tornou incerto, mas que pelo menos ainda era possível. A primeira sessão de aconselhamento aconteceu 2 semanas depois. O consultório da doutora Angela Preston ficava em uma casa vitoriana reformada, com tetos altos e janelas grandes que deixavam entrar muita luz. Tudo ali parecia exposto, desconfortável, como se não houvesse onde se esconder da verdade que estávamos prestes a desenterrar.
Matthew e eu sentamos em extremidades opostas de um sofá cor de vinho que era pequeno demais para a distância que precisávamos. A doutora Preston sentou-se à nossa frente em uma poltrona de couro, com um caderno equilibrado no colo, nos observando com uma atenção silenciosa que me dava vontade de confessar tudo ou sair correndo da sala. "Por que não começamos pelo que a trouxe aqui?", disse ela. Sua voz era calma, ensaiada, a voz de alguém que já tinha ouvido todas as crises conjugais imagináveis e sabia que nenhuma delas era realmente única. Olhei para Matthew. Ele olhou para o chão. "Meu marido me acusou de ter um caso", eu disse, enquanto estava grávida do filho dele. Ele entrou com o pedido de divórcio sem nunca me perguntar se as acusações eram verdadeiras. A caneta da doutora Preston deslizou sobre o caderno. "E Matthew, isso está correto do seu ponto de vista?" Matthew cerrou os punhos sobre as coxas. "Sim. Vi cobranças em uma clínica pré-natal e me convenci de que ela estava grávida de outro homem. Não perguntei a ela sobre isso. Simplesmente presumi e estava errado em tudo. Conte-me o que aconteceu, Arya." O Dr. Preston pediu desde o início. Então, eu contei. Falei sobre Boston, a gravidez e o segredo que guardei para que a surpresa fosse perfeita. Sobre chegar mais cedo na véspera de Natal e ouvir Matthew me acusar de infidelidade, sobre os papéis do divórcio que ele entrou com o pedido e as 3 semanas que passei reunindo provas para comprovar minha inocência. Observei o rosto de Matthew enquanto falava. Vi-o estremecer a cada detalhe. Vi as lágrimas escorrerem quando descrevi o momento em que estava no corredor da casa dos pais dele, ouvindo-o dizer que o bebê não era dele. Vi-o levar a mão à boca quando expliquei que me hospedei em um hotel usando meu nome de solteira porque não suportava voltar para uma casa que parecia contaminada por suas acusações. Quando terminei, ele estava chorando abertamente. "Matthew." A voz do Dr. Preston era suave. "Sua vez. Conte-nos o que estava acontecendo do seu ponto de vista." Matthew respirou fundo, tremendo, e começou a falar sobre sua depressão, a terapia que fazia sem que eu soubesse, os sentimentos de inadequação que o consumiam há meses, sobre ter visto as cobranças da clínica e sobre ter criado toda uma teoria da conspiração porque acreditar que eu o estava traindo parecia mais seguro do que acreditar que eu poderia deixá-lo por ele estar fragilizado. "Eu me convenci de que ela era boa demais para mim", disse ele, em um sussurro. "Eu achava que ela perceberia que tinha se casado com o irmão errado, o fracassado, aquele que nem sequer conseguia dar netos aos pais. Então, quando vi evidências de que ela estava grávida e não tinha me contado, meu cérebro preencheu as lacunas com a pior história possível, porque eu acreditava que merecia o pior." A doutora Preston ficou em silêncio por um longo momento depois que terminamos. Então, ela colocou o caderno de lado e nos olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. "Vocês duas são vítimas da mesma coisa", disse ela, "falta de comunicação e medo. Arya, você teve medo de compartilhar a notícia da gravidez até que tudo estivesse perfeito. Até que pudesse contar pessoalmente para Matthew, ver a alegria dele, criar o momento que você imaginou. Matthew, você teve medo de compartilhar sua depressão até que a tivesse superado. Até que pudesse ser o marido forte que você achava que Arya precisava. Vocês dois guardaram segredos para se protegerem. E esses segredos quase destruíram vocês. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Nunca tinha considerado que o meu segredo, guardado com amor, guardado para gerar alegria, era fundamentalmente o mesmo que o segredo de Matthew sobre terapia e depressão. A questão agora, continuou o Dr. Preston, é se é possível reconstruir a confiança que foi quebrada não por malícia, mas por medo e falta de comunicação. Isso é, de certa forma, mais difícil do que reconstruir uma relação após uma traição, porque ambos precisam reconhecer sua parcela de responsabilidade pelo ocorrido. Olhei para Matthew. Ele me encarava com os olhos vermelhos e o rosto repleto de esperança e terror em igual medida. Quero tentar, eu disse, mas não sei como. Vamos descobrir juntos, disse o Dr. Preston. Uma sessão de cada vez. A reconstrução foi lenta, glacialmente dolorosa. Matthew se mudou para um pequeno apartamento perto do escritório. Um apartamento de um quarto com paredes bege e móveis genéricos que não tinham nada a ver com ele. Eu fiquei na nossa casa, dormindo na nossa cama, caminhando pelos cômodos que guardavam lembranças de quem costumávamos ser. Conversávamos todas as noites, em ligações marcadas para as 19 horas que duravam exatamente 30 minutos, porque era o máximo que eu conseguia suportar.
Algumas noites, Matthew me contava sobre suas sessões de terapia com seu terapeuta, sobre o início da medicação para a depressão, sobre os exercícios que estava aprendendo para lidar com pensamentos negativos antes que eles se transformassem em paranoia. Algumas noites eu lhe contava sobre os sintomas da gravidez, sobre o enjoo que finalmente havia passado por volta da 16ª semana, sobre como meu corpo estava mudando, como as roupas não serviam mais, sobre as consultas médicas às quais ele não comparecia, as medidas e os exames, e o medo que eu sentia de fazer tudo isso sozinha enquanto nosso casamento estava por um fio. Algumas noites as ligações corriam bem. Quase nos sentíamos nós mesmos de novo, conversando, rindo e lembrando por que nos apaixonamos. Em outras noites, eu desligava chorando porque algo que ele dizia me lembrava das acusações e a dor voltava com força total. Frequentávamos as sessões de terapia 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras à noite, sentados naquele divã cor de vinho enquanto o Dr. Preston fazia perguntas que nos deixavam desconfortáveis, mas que eram necessárias. Aos poucos, muito aos poucos, comecei a notar mudanças em Matthew. Ele começou a fazer perguntas em vez de tirar conclusões precipitadas. Você parecia cansada ao telefone ontem à noite. Está tudo bem com a gravidez? Em vez de você parecia distante, ele perguntou se estava se afastando de mim. Ele começou a expressar seus medos em vez de escondê-los. Tenho medo de que você nunca me perdoe. Em vez de ficar em silêncio e deixar o medo se transformar em paranoia, ele começou a confiar que demonstrar vulnerabilidade não me faria ir embora. Começou a acreditar, aos poucos, que talvez ele fosse suficiente. Com 18 semanas de gravidez, eu tinha uma consulta importante para um ultrassom. O consultório do Dr. Mitchell ligou para confirmar o horário e perguntou se eu queria levar alguém. Automaticamente, respondi que não, mas imediatamente me senti culpada por isso. Naquela noite, durante nossa ligação agendada, mencionei a consulta para Matthew. Eu realmente gostaria de estar lá, disse-lhe com cautela. Se você se sentir confortável com isso, eu sei que não tenho o direito de pedir, mas já perdi tanta coisa e só gostaria de ver nosso bebê, se não for incômodo. Pensei muito sobre isso. Pensei se estava pronta para compartilhar algo tão íntimo com alguém que me magoou tanto. Ok, finalmente disse que você pode vir. Ele chegou à clínica 15 minutos antes, carregando flores e um ursinho de pelúcia absurdamente grande e completamente prematuro para um bebê que só nasceria meses depois. Eu não sabia o que trazer, disse ele, parecendo constrangido. Só queria trazer alguma coisa. Ficamos sentados na sala de espera, conversando sobre amenidades, como o tempo e o trabalho, até que a técnica chamou meu nome. A sala de exames era pequena e mal iluminada. Deitei na maca enquanto a técnica aplicava um gel frio na minha barriga e Matthew ficou parado, sem jeito, encostado na parede, sem saber onde se posicionar. Pode chegar mais perto, eu disse baixinho. Ele se aproximou e ficou ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do seu perfume, o mesmo que ele usava desde que começamos a namorar. Familiar e dolorosamente nostálgico. Então a técnica passou o transdutor pela minha barriga e nossa filha apareceu na tela. Era perfeita, completamente formada. Não era mais aquela forma granulada e abstrata dos ultrassons anteriores. Eu conseguia ver seu perfil, a curvatura do nariz, a linha da coluna. Ela se mexeu enquanto assistíamos, se espreguiçou, se mexeu, levou uma mãozinha até o rosto. Está tudo ótimo, disse o técnico, as medições estão corretas. Batimento cardíaco forte. Quer saber o sexo? Matthew olhou para mim. Eu olhei para ele. Vi lágrimas se formando em seus olhos. Sim, eu disse. É uma menina, anunciou o técnico. Matthew emitiu um som entre riso e soluço. Sua mão se estendeu, hesitou, e então, com cuidado, segurou a minha. Deixei que ele a segurasse. Deixei nossos dedos se entrelaçarem como antigamente, quando o toque entre nós era fácil e natural, em vez de algo carregado de dor. Uma menina, ele sussurrou, olhando fixamente para a tela. Vamos ter uma filha. Eu o vi chorar enquanto olhava para nossa bebê. Observei-o estudar cada detalhe do ultrassom como se estivesse memorizando-a, observei-o apertar minha mão delicadamente como se tivesse medo de que eu a afastasse. Serei um homem melhor por ela, disse-lhe tão baixinho que quase não ouvi. Por vocês duas. Prometo. Eu queria acreditar nele.
Meu Deus, como eu queria acreditar nele. 6 meses depois daquela terrível véspera de Natal, nossa filha nasceu. O trabalho de parto começou às 3 horas da manhã, com contrações que me acordaram e me fizeram correr para pegar o telefone. Liguei primeiro para Matthew, antes de ligar para o hospital e para qualquer outra pessoa. Ele chegou em casa 20 minutos depois, me ajudou a entrar no carro, dirigiu até o hospital enquanto eu respirava fundo durante as contrações e se perguntava se estávamos prontos para isso. Prontos para sermos pais quando ainda estávamos tentando descobrir como nos casar novamente. 14 horas depois, Hope Elizabeth Thornton nasceu. Nós a chamamos de Hope, esperança, porque era isso que ela representava. O que ela nos deu quando tudo mais estava destruído, uma razão para lutar, uma razão para tentar. Matthew a segurou primeiro. As enfermeiras a colocaram no meu peito, mas eu estava exausta e tremendo, então pedi a ele que a pegasse enquanto eu me recuperava. Eu vi embalar nossa filha com as mãos trêmulas, o vi chorar enquanto contemplava seu rostinho, o vi sussurrar promessas a ela sobre ser o pai que ela merecia. Não estávamos curados. Não completamente. Eu ainda tinha momentos em que me lembrava de suas acusações e sentia uma raiva repentina me invadir. Ele ainda tinha momentos em que sua depressão o fazia duvidar de tudo. O fazia temer que eu percebesse que havia cometido um erro ao lhe dar outra chance. Mas estávamos tentando. Reconstruímos nosso casamento aos poucos. Honestamente, com terapia, comunicação e confiança, reconquistamos tijolo por tijolo, com muito cuidado. 3 meses após o nascimento de Hope, Matthew voltou para casa. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque estávamos prontos para tentar ser uma família sob o mesmo teto novamente. Prontos para acordar juntos para as mamadas da madrugada. Prontos para compartilhar o cansaço e a alegria da paternidade recente. Prontos para ver se a base que havíamos reconstruído suportaria o peso da vida real. No nosso 6º aniversário, Matthew me deu um presente, uma nova aliança de casamento, em ouro rosa, delicada, com uma gravação interna que significava tudo. Asterisco, eu escolho a confiança. Voz. Asterisco. Eu a usei ao lado do meu anel original, aquele que ele me deu 7 anos atrás, quando éramos jovens e ingênuos e pensávamos que o amor bastava. Agora sabíamos mais. O amor não bastava. A confiança era o que importava. Honestidade, comunicação, escolher um ao outro todos os dias, mesmo quando era difícil. Tínhamos sobrevivido à pior coisa que eu poderia imaginar acontecendo a um casamento. E, do outro lado, encontramos algo mais forte do que tínhamos antes. Não era perfeito. Nunca seríamos perfeitos, mas éramos reais, honestos, nossos, e isso bastava. Se essa história de traição e redenção te deixou sem fôlego, clique no botão de curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Arya entrou na sala de estar e colocou todas as evidências sobre a mesa de centro. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como essa. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações e nunca perder um vídeo novo.